Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 22 de outubro, Dia Mundial das Missões, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, neste primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, ou na reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam, sempre a partir das 9 da manhã, ou ainda no YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, sempre aos domingos a partir das 8h30 da noite. Também pela TV Serra, canal 526 da NET, sempre às terças-feiras. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Nós, neste 22 de outubro, vamos tratar o tema Ide, da Igreja Local aos Confins do Mundo, que é o tema da campanha missionária deste ano. Nós temos como convidados de hoje Padre Camilo Pauletti, que é padre da nossa Diocese de Caxias do Sul, com formação em Filosofia e Teologia, já foi diretor das Pontifícias Obras Missionárias no Brasil e missionário em nome da Diocese de Caxias do Sul e do Regional Sul 3. Ele retornou ao Brasil agora no início desse mês de outubro, após 2 anos de missão em Moçambique. Olá, Padre Camilo, obrigado pela tua presença. Bom dia, boa noite, saúdo a todos aqueles que nos acompanham, uma alegria estar aqui juntos e poder participar deste momento. Perfeito. E nós temos o Padre Anésio Ferla, que também é graduado em Filosofia e Teologia, com doutorado em Teologia Moral na parte da bioética, com tese sobre a história das campanhas da fraternidade no Brasil. Sua missão como padre foi em Verona, na Itália, Angola, na África, em Feira de Santana, na Bahia, aqui no Brasil, e também em Porto Alegre, e atualmente ele é pároco da Paróquia Divino Espírito Santo, no bairro Fátima, em Caxias do Sul. Padre Anésio, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Felipe, um bom dia a você, um bom dia ao Padre Camilo, e um bom dia a todos aqueles que estão sintonizados através da Rádio Miriam, nesse dia assim tão bonito, tão importante, nesse fim de semana das missões. Muito bom. E eu já começo perguntando ao Padre Camilo, o que é missão? Como um católico pode ser missionário? Precisa ir para longe? Pode ficar perto? Como é que funciona a missão na igreja? Eu diria, na minha forma de ver, que a missão, o que é missão? Missão é a essência, ou vamos dizer assim, a alma da igreja. Não existe igreja sem missão. Quando Jesus envia os seus discípulos, ele envia para serem missionários, ir, levar boa notícia, curar doentes, batizar, atender pessoas que estavam precisando. Então, missão é algo assim intrínseco, dentro, essencial, prioridade da igreja. Eu não entendo uma igreja, que seja ela diocese, seja ela comunidade, seja ela paróquia, se não tiver uma atitude, um espírito de serviço, de estar com as pessoas, atitude de uma ação que façam com que as pessoas possam ser identificadas com o Evangelho. Mas para isso não basta a palavra, precisa ter atitude e ação. E a questão de como um católico pode ser missionário, olha, existem muitas formas de ser missionário. Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões, ela que viveu só 24 anos, dentro de um Carmelo, ela é padroeira das missões pela oração, porque entregou a sua vida oferecendo ao Senhor, rezando por aqueles que estavam na linha de frente, vamos dizer, no trabalho missionário, e ela ofereceu, através da oração, da adoração, contemplação, padroeira das missões. E São Francisco Xavier, já um homem que foi para a missão, foi para a Ásia, gastou a sua vida, é o outro padroeiro. Então, através da oração, através da ação, através da atitude, é que alguém pode ser missionário. Então, por isso que são várias formas de ser missionário. E qualquer pessoa, todo batizado, deve ser missionário.
quando Jesus envia de 2 a 2, mas o Evangelho a gente sabe que é para todos. Então todos nós, qualquer um, talvez o padre ou quem assumiu a vida consagrada, de repente tenha uma oportunidade específica, mas um leigo também pode ser missionário, um doente, uma pessoa enferma, também pode ser missionário, oferecendo a sua vida, o seu sofrimento, oferecendo a sua oração. Nós temos, recordando o documento de Aparecida, da Conferência dos Bispos da América Latina e do Caribe em 2007, aqui em Aparecida, nós tínhamos o seguinte lema: discípulos missionários de Jesus Cristo para dar vida ao mundo. O Padre Camilo traz muito bem a questão que o batismo nos coloca como, já nos leva a uma missão. Somos chamados, de fato, a ser discípulos missionários de Jesus Cristo para dar vida aos povos. Padre Anésio, o que te despertou para ser missionário e por que tu disseste sim? Mais uma vez a minha saudação, a todos que estão acompanhando a gente nesse dia. Por que dizer sim? Como dizer não diante dos apelos de Deus? O que despertou o meu ser missionário? Bom, antes de tudo eu entendo e gostaria de partilhar assim, com vocês também. Lá no início da vida da gente, eu sou natural do município de Coronel Pilar, numa comunidade chamada Linha 90, aonde que nessa comunidade dedicada a Nossa Senhora Imaculada Conceição se rezava o terço todos os domingos à tarde. Uma vez por mês tinha missa, mas a comunidade se encontrava todos os domingos para fazer um momento de oração. Que inclusive dessa comunidade também, somos de lá, também nasceu e cresceu lá Dom Adelar Baruffi, que somos parentes inclusive, que é muito conhecido, que ontem, que era seu aniversário. Mas o que me despertou ser missionário, eu acredito que foi desde que era criança, adolescente, e para mim foi um momento de oração que eu fiz. Quando estava sozinho, momento de oração, rezar mesmo o Pai Nosso, Ave Maria. Para mim aquele momento, hoje quando eu penso aquele momento que eu vivi, é como se fosse um poço que eu continuasse tirando água. E eu me lembro que depois daquele momento eu falei com meus pais, mas principalmente com minha mãe, que eu queria ser padre. Que eu queria ser missionário no fundo, mas era ser padre. E aí foram aparecendo os caminhos, Deus que foi me mostrando os caminhos, que há uns bons anos atrás, no 83, que eu entrei na Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência, aqui em Farroupilha. Então, assim, o que me despertou para ser missionário, eu olho para trás e vejo, assim, aqueles momentos na minha vida da ação de Deus, Na minha vida, me lembro também quando eu estudava lá em Coronel Pilar, na 6ª série, tinha uma exímia professora de religião, irmã Teresa, que ela escreveu no quadro a palavra Deus. E depois ela perguntava para nós adolescentes, mas o que tem dentro dessa palavra Deus? E depois ela mesma disse, eu. Para mim, aquele momento se constituiu assim num momento assim fundamental, dá para dizer vocacional, de despertar da minha vocação. E quando você diz sim ao Senhor, os caminhos vão se abrindo, Deus vai te mostrando a estrada assim a ser percorrida. Depois são muitos os momentos, as situações assim que me levaram assim a fazer essa caminhada, mesmo no seminário, fui percebendo assim
que o meu caminho era esse mesmo, de seguir o Senhor através do sacerdócio, através da missão que Ele mesmo foi despertando, o ensino médio em Porto Alegre, a filosofia, a teologia. E como você me apresentou também no início, eu fui ordenado, eu estava trabalhando no 4º ano de teologia, eu estava na paróquia Nossa Senhora da Misericórdia, na Restinga, em Porto Alegre. E os superiores vieram e me disseram assim, conclua a teologia e vamos encaminhar a ordenação para depois sair do Brasil. E realmente foi. Fui ordenado no dia 24 de dezembro de 95 e no dia 10 de fevereiro de 96 já estava trabalhando com a juventude na pastoral vocacional e no seminário em Verona, na Itália. E depois foram 2 anos de Angola, em Luanda, e Bahia, 6 anos maravilhosos de missão. Retornei à Itália, em Roma, e depois dentro do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na paróquia Nossa Senhora da Misericórdia, na Restinga, por 7 anos como pároco de trabalho, de missão, então, naquela paróquia. E o despertar missionário, antes de tudo, eu percebi que foi por causa de Jesus Cristo. Foi Ele quem me cativou e foi Ele quem me levou a dizer o sim, né? Percebo que o dizer sim foi de forma natural, de certa forma, aquilo que eu fui percebendo na minha caminhada, na minha vida. Perfeito, que alegria, que bom ouvir história de vida. Padre Camilo, o que te marcou nas tuas idas e voltas da África e nos demais trabalhos, seja na Amazônia, em Marajó, em Rondônia, enfim, e também nas pontifícias obras missionárias? O que mais te marcou nesse processo de missão? Bom, eu tenho hoje 64 anos de vida, estou para completar 38 anos de padre. Destes 38 anos de ministério, a metade, 18 anos, foram praticamente, mais até do que 18, foram em território de missão. E território significa fora da diocese. Eu sou padre diocesano da Diocese de Caxias do Sul, mas sempre me coloquei à disposição. Meus primeiros anos de trabalho missionário foram na Ilha do Marajó, depois na África 6 anos, depois voltei, sempre voltando à diocese, estive nas Pontifícias Obras Missionárias 5 anos e meio, depois tive 2 anos também em Rondônia, mais os últimos 2 anos em Moçambique. Então são praticamente 10 anos no Brasil, dentro do Brasil, e depois 8 anos em Moçambique, na África. Eu sempre me coloquei à disposição, antes de ser ordenado, para trabalhar aonde houvesse mais necessidade. E na medida que a gente vai trabalhando, conhecendo, a gente vê que o trabalho, ele de certa forma, te exige mais trabalho. Se uma pessoa não trabalha, se acomoda, ela fica acomodada naquela situação. Mas se uma pessoa vai trabalhando, vai desenvolvendo, ela vai percebendo outras formas, outros caminhos, outras exigências. Eu acho que isso faz a gente crescer. Então, eu sempre me coloquei à disposição, e me coloco ainda à disposição, até que tiver saúde, de ajudar em situações onde há necessidade maior. É evidente que com o tempo a gente também, vamos dizer, a própria saúde, a própria aquele disposição, nem sempre o corpo às vezes ajuda. Eu tive uma malária agora há 2 meses e pouco atrás, com quase 40 de febre. A gente percebe, o corpo sente. Então você tem que ter saúde para trabalhar. E em lugares como na África, 165 comunidades pobres, mas comunidades que têm vida porque tem pessoas que acolhem. Então você fazer uma visita por ano com esforço, você vê como isso, que valor tem isso, e como isso faz bem para você.
Então, o trabalho missionário, ele te ajuda a aproximar das pessoas e também te dá a oportunidade das pessoas fazerem parte da tua vida. Então, isso é muito importante. E as Pontifícias Obras Missionárias, que eu fiquei 5 anos e meio, elas são obras do Papa para ajudar a igreja a ser mais missionária. Então, me deu a oportunidade também de aproximar com outros missionários brasileiros em vários países do mundo e também dentro do Brasil. Então, foi um enriquecimento para a minha vida, uma oportunidade. Eu sempre digo que o missionário, quando ele assume, ele é privilegiado, porque ele faz uma experiência de Deus, aonde de repente ali a carência, o amor, a exigência é maior. Quanto maior a exigência, maior será também a riqueza para a gente. Então, ser missionário é uma alegria. Perfeito. E assim a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 22 de outubro. Também recordando hoje a memória litúrgica de São João Paulo II, né, um Papa que marcou também estes últimos anos, né, as últimas décadas da vida da nossa igreja e que hoje também já é santo. Então, fique conosco, até daqui a pouquinho voltaremos. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 22 de outubro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Hoje nós estamos refletindo o tema Ide, da Igreja Local aos Confins do Mundo, tema do mês missionário, da campanha missionária deste ano. Hoje é o Dia Mundial das Missões. Nós temos como convidados o Padre Camilo Pauletti e o Padre Anésio Ferla. Padre Anésio, o que faz arder o coração de um missionário? Porque o Papa esse ano escolhe, né, os discípulos de Emaús, que é o mesmo tema do nosso terceiro ano vocacional, né? O que faz arder o coração de um missionário? Bela pergunta, né? O que faz arder o coração da gente se o Papa, durante 3 anos, nos convidava a ser missão, neste ano ele nos convida a ir da igreja local aos confins do mundo. O que faz arder o coração de um missionário? Eu acredito que, ao menos também na minha vida, sempre me chamaram muito a atenção, por exemplo, os textos bíblicos em que Jesus chama os discípulos, convida os discípulos à sua missão. Inclusive, por exemplo, nesses tempos que estive em Jerusalém, na Terra Santa, como quando fomos lá no Lago de Tiberíades, né, lugares onde que Jesus passou, viveu, convidou os discípulos, chamou a Pedro e assim vários outros discípulos. Foi lugar assim para mim realmente de muita reflexão, também na minha vida como sacerdote. Então, antes de tudo, o que faz o coração arder a partir da fé, a partir de Jesus Cristo, a partir da sua palavra. Depois, outra coisa, por exemplo, que me fazia inicialmente assim arder muito o coração, até mesmo os cantos vocacionais que a gente canta, né, nas celebrações, nas missas para partir, né? O que faz o coração arder é mesmo essa questão missionária do partir, do ir. Quando eu fiz então a teologia, que depois parti,
para a Itália e depois para Angola, era mesmo essa questão do ir para outros lugares, do ir para outros países, mesmo muitas vezes sabendo dos desafios que estaria encontrando, né? Mesmo se quando partia de casa caía algumas lágrimas também, né? Pelo amor à família, pelo amor à pátria da gente, a terra da gente, as pessoas próximas, as pessoas amigas, mas é uma nova família que você vai encontrando também, uma nova família que você vai fazendo a partir da fé, a partir de Jesus Cristo, a partir do Evangelho, a partir do reino de Deus, nos lugares onde que você se encontra. Veja que depois de quase 30 anos, né, tive esses lugares de missão. Hoje a gente fala como se fosse ontem que a gente se viu, né? No entanto, já passou 10, 15 anos. O coração, os olhos brilham quando se fala de missão. Ah, com certeza. Com certeza, né? Por quê? Porque é a vida de gente, né? O arder o coração, né? É muito bonito, é muito forte, assim, quando a gente fala do coração. Porque quando você fala do coração, você fala da vida da pessoa. Se o coração para, você foi. Até mesmo biologicamente, né? Mas quando o coração ele está motivado, na dimensão mesmo da missão, como a gente vai ver depois, né? E como a gente viu no lema, né? Também do Papa Francisco, corações ardentes, pés a caminho, mas falar do coração também, se nós pegarmos na palavra de Deus, no Antigo Testamento, falar do coração é falar da sabedoria que vem de Deus, é falar de Deus, né? Mas então, o que faz arder o coração da gente? Olha, são tantos aspectos assim. Eu vou partilhar de um momento. Por exemplo, quando entrei no seminário aqui dos Pobres Estados no 83, nós tivemos a grata alegria de ter uma visita do Dom Benedito Jorge, que é um dos poucos momentos que eu conheci ele, né? E éramos ali em 60, 70 adolescentes. Ele veio lá junto com a gente, daí nos reunimos numa sala e ele como ficou falando, acho 1 hora pra gente, né? E ele sentou assim praticamente em cima da mesa e ficou falando para nós, né? E ele disse assim, que quando era para fazer o bem, mas quando era para fazer o bem, a gente podia ir até nos cornos do diabo. Mas quando era para dizer o despertar dele, assim, missionário, né? Então são coisas que eu percebo hoje, olho para trás, eu me questiono assim, mas por que me chamou tanto a atenção determinadas situações, momentos, assim, se eu era ainda criança, adolescente, jovem? E eu vejo que, até mesmo dentro da primeira pergunta que você fazia, né? Por que dizer sim? Como dizer não? Também, de certa forma, né? Mesmo com os desafios, que é próprio da missão e tudo mais, né? Diante dos apelos do Senhor. E então o arder o coração da gente, olhando hoje, eu vejo que é realmente eu ter a coragem de partir, mesmo assim, se pessoas também até mesmo se questionam, sentem às vezes o teu distanciamento, mas você está dizendo sim à vontade de Deus. Isso tá respondendo sim aos apelos do Senhor. Por exemplo, também, claro, tem toda a questão de trabalho, de missão, quem sabe em outros países, né? Mas um outro exemplo que eu posso fazer a vocês, assim, que também estão ouvindo a gente nesse dia das missões. Quando tem muitos cursos de leigos, inclusive, que a gente ajuda nas assessorias e tudo mais. Quando eu morava em Porto Alegre, eu vinha lá na Restinga, que o retorno era umas 3 horas para chegar em casa. Terminava aqui os cursos de teologia em Farroupilha às 10 horas da noite. Imagina as noites de inverno aqui, às vezes com neblina e tudo mais. E um dia eu vim de Kombi e tinha a Kombi cheia de roupa, de coisas que
tinha doação daqui da Serra para levar para lá. E quando estava passando ali em Bento para ir para... depois seguir o caminho, a Kombi estragou. 10h30 da noite. Uma noite com uma neblina. Aí eu liguei para casa e a minha mãe não tinha coragem de chamar o meu irmão para vir aí me socorrer também junto. Tá, ele veio e depois ficou aí, peguei o carro no dia seguinte e minha mãe me disse assim, mas que necessidade tem de fazer isso, de ficar até essa hora em volta de noite, né? Mas o que despertou para mim, eu disse, não, é esse ser missionário, de certa forma, né? É isso. Por que e como dizer não, né? É isso aí. Padre Camilo, o que quer dizer para a igreja do nosso tempo, nesse tempo da história, ide, da igreja local aos confins do mundo? Essa é uma proposta de Jesus, uma proposta dos evangelhos, Lucas, Mateus, Marcos, quando ele envia os discípulos, vão a todos os povos, a todas as culturas, a todas as gentes, levar a boa notícia. Então esse ide da igreja local aos confins do mundo, que é também o tema do mês missionário, do congresso missionário que vai acontecer agora na metade de 10 a 15 de novembro em Manaus, assim como a carta do Papa no Dia Mundial das Missões. Então a igreja, ou mesmo um bispo, quando ele assume uma diocese, ele tem que olhar a sua diocese, mas a igreja ele tem que olhar também o mundo. A igreja não é só aqui, a igreja é um todo, é sinodal, como no sínodo que nós estamos vivendo nesse mês de outubro. Temos que assumir todos. Então, do local, da onde a gente vive, mas também olhando além. A gente não pode olhar só ao redor do umbigo da gente. E há pessoas, há cristãos, há padres que só se preocupam com o dele. Mas nós temos que olhar um pouco. Se acontece alguma coisa lá, por exemplo, a guerra agora da Palestina e Israel, não podemos ser indiferentes. O sofrimento dos outros, daquelas crianças, das mulheres, daquelas pessoas todas que vivem em situação que não é humana. Então temos que rezar, temos que nos preocupar, temos que pensar que nós também temos responsabilidade com esse sofrimento. E se a gente não fizer nada, então isso nós estamos fora não é ser cristão. Por isso que a igreja tem que olhar o seu local, mas olhando também um pouco além. Existe um projeto da Igreja do Brasil, da CNBB, da ação missionária, que orienta a cada diocese ter uma frente missionária no Brasil. Cada diocese, seja do sul, do sudeste, mas também do nordeste, do norte, ter uma igreja irmã, uma igreja com que ela se preocupa em ajudar ou enviar, ou de uma forma ou de outra, que tenha uma atenção. E cada regional, são 18, 19 regionais no Brasil, na Igreja do Brasil, cada regional ter uma igreja adjentes, uma missão além fronteira. Como o Rio Grande do Sul, as 18 dioceses do Rio Grande do Sul, tem com Moçambique, já quase, ano que vem vai completar 30 anos. Então, uma missão adjentes. Então, isso é responsabilidade, isso é importante. Torna essa igreja, seja ela diocese, seja regional, ou até uma paróquia ajudando outra paróquia que é mais carente, essa solidariedade dentro da própria diocese. Isso é um espírito missionário. Isso é olhar além da situação da gente. É como numa família, tem 5, 6 irmãos. Então tem um irmão que passa dificuldade e o outro irmão está um pouco mais abastado, conseguiu. Então por que um irmão não pode ajudar outro irmão, a família do outro irmão? Isso é importante, isso é um espírito de doação, de generosidade, de ver, de sentir a necessidade do outro. Isso faz com que o coração da gente, a comunidade, a família, a diocese da gente seja missionária.
Quando nós só olhamos ao redor da gente e não olhamos além, então nós nos tornamos mais pobres do que a gente é. Que boa resposta! E isso nos leva a pensar como nós estamos sendo, enquanto batizados, né, missionários. A organização, as instâncias de organização da diocese, da igreja, já tem a sua frente de trabalho missionário. Mas como nós, enquanto cristãos batizados, estamos vivendo a nossa missão. Por isso, Padre Anésio, te recordava que o Papa escolheu o lema do nosso terceiro ano vocacional do Brasil, Corações Ardentes, Pés a Caminho, como tema do Dia Mundial das Vocações, de oração pelas vocações lá em abril, e depois agora escolhe como tema do Dia Mundial das Missões. Qual a ligação entre vocação e missão? Como é possível ser discípulo missionário de Jesus Cristo nessa realidade cada vez mais urbana? São vários elementos que nós encontramos nessa pergunta, né? E que relação, assim, muito forte, muito bonita, né? Desse Corações Ardentes, Pés a Caminho do ano vocacional, e também junto com o Dia Mundial das Missões, e o texto bíblico dos discípulos de Emaús, que quem de nós não conhece? É fabuloso. É pedagógico no discernimento e no conhecimento profundo de Jesus. Mas antes de responder assim em profundidade a sua pergunta, eu gostaria de fazer um adendo, inclusive, assim parabenizando, inclusive, o encontro que nós tivemos a nível de diocese das zeladoras de capelinhas, que foi realmente um momento muito, muito forte, muito bonito. Tinha mais de 1.000 pessoas lá no Seminário Aparecida, e assim foi preparado junto com um grupo de jovens pelo Padre Leonardo, que é o nosso vigário-geral, essa passagem bíblica em forma de teatro e de oração sobre, então, os discípulos de Emaús. Foi realmente um momento muito forte, assim, de espiritualidade, de oração. Vejam, essa passagem bíblica que nós podemos trazer presente, assim, de tantas formas diferentes para refletirmos, pensarmos sobre o despertar vocacional e também sobre a missão. Mas então o Papa Francisco nos convida a refletir sobre Corações Ardentes, Pés a Caminho. Eu, o ano passado, passei um período assim, devido também à situação de enfermidade, doença do meu irmão mais próximo à família. E depois de uns meses eu fui no seminário aqui dos Pobres Servos, aqui em Farroupilha, e eu vi o cartaz lá na frente, né, na capela. Com esse lema, né? Corações Ardentes, Pés a Caminho. Me fez refletir tanto, me fez tão bem ver esse Corações Ardentes, Pés a Caminho. Por quê? Porque quando realmente o coração bate, palpita mais forte sobre algo, sobre alguém, sobre alguma coisa, esse coração ele vai atrás. Pode contar, né? Se o meu coração bate forte até para um time de futebol, pode contar que né, acompanho aquele time. E assim por tantas coisas, né? Mas então, assim na dimensão espiritual, né? Corações, o coração quando ele arde, né? Ele se deixa guiar por Jesus Cristo, pelo Evangelho, pelo Reino, ele se coloca a caminho. Assim como essa ligação, muito bem feita, né? Vocação e missão. Como você falava lá no início, documento de Aparecida, né? 2007. Discípulo missionário. Mas ninguém se torna missionário se não é discípulo. A missão fica muito difícil se não tem a vocação. Essa ligação, vice-versa. Eu, por exemplo, na congregação, trabalhei 18 anos com jovens no ambiente vocacional, o despertar vocacional. E eu percebi assim que a vocação
ninguém chegava a dizer assim, ó, minha vocação é como a dele. Para cada um, Deus chama de modo particular, de modo incondicional. Deus ama cada pessoa naquilo que ela é. E assim como o Papa Francisco ele nos chama, nos diz assim, ó, o caminho, por mais que vemos tanto, o caminho é a pessoa. O caminho é a pessoa humana. E isso é a realidade, né? Mas, então, assim, Deus nos ama e é o início de qualquer vocação. Deus nos chama à vida, Deus nos chama ao bem, Deus nos chama sempre a amar. Então, a primeira coisa é realmente a vocação que te leva à missão. Quando o coração, eu volto a dizer, quando o coração arde, você se coloca. Eu percebo muito a minha vida nesse sentido. Quando o coração está motivado. Veja, por exemplo, também, num trabalho. Se você faz um trabalho, né, que você ama aquilo que você faz, você trabalha, quem sabe, até 1 hora a mais e nem está aí com o tempo. Agora, se o coração não está motivado, você faz aquilo e quando é 1 hora depois já esqueceu o que fez. Exatamente. Ainda mais quando você está motivado espiritualmente, que é a nossa realidade que nós estamos refletindo, né? Então, são vários aspectos, né, tão interessantes, assim, tão bonitos, como ser discípulo missionário, por exemplo, na realidade cada vez mais urbana também que nós vivemos. Veja que no meu tempo de padre eu trabalhei, sim, a maioria das vezes em grandes cidades. Trabalhei em Verona, em Roma, na Angola, então em Luanda, 4 milhões de habitantes, em Porto Alegre. Então, gosto da cidade, me desperta a cidade. Como ser missionário? Claro que são muitos os desafios nos nossos dias, mas são muitas as possibilidades de fazer o bem, né? Quando você se coloca assim, na dimensão mesmo de missão, qualquer lugar é lugar de missão. Porque tal lugar, né? Aquilo que o padre Camilo estava dizendo, muito bonito isso. Quando você, assim, busca ser missionário, não importa, de certa forma, o lugar. Qualquer lugar é lugar de missão. Na igreja local, a igreja missionária. E como podemos ser missionários? Vejam também, ontem à noite nós assistimos, como paróquia Divino Espírito Santo, a carta. Vejam quanto o Papa Francisco é missionário nos nossos dias. Como esse homem de Deus nos ensina. Ou você citou antes, João Paulo II, foi o Papa que despertou para as missões, culturas diferentes, as viagens, por exemplo. E no Papa é a igreja que é missionária e nós somos chamados a ser missionários. E a gente vai seguindo o nosso diálogo e que bom a gente está tendo esta partilha. Padre Camilo, qual é a importância da coleta missionária? Sabemos que esse final de semana é o final de semana em que a coleta de todas as missas, de todas as comunidades, é destinado para o trabalho da missão da vida da igreja. Qual a importância dessa coleta, Padre Camilo? Bom, a coleta sempre é no penúltimo domingo do mês de outubro. Ela não é feita só no Brasil, ela é feita em todas as comunidades cristãs do mundo. Seja comunidades mais abastadas, seja comunidades mais pobres, mas todos têm que dar um pouquinho da sua pobreza. É uma oportunidade que os cristãos têm de contribuir com a missão. Às vezes as pessoas perguntam, mas como eu posso ajudar para o trabalho missionário? Então, quando tem uma oportunidade dessa, como é o Dia Mundial das Missões, ajude. Em vez de você dar R$1, dê 2, dê 5, dê 10 nesse dia, sabendo que você vai ajudar as igrejas em território de missão. Essa ajuda que as comunidades, depois as paróquias recolhem, enviam para a diocese envia para as Pontifícias Obras Missionárias, e as Pontifícias Obras Missionárias enviam para Roma. Existe em Roma
chamado de dicastério, ou propagação da fé, aonde depois os diretores das Pontifícias Obras Missionárias, numa assembleia que sempre tem no mês de maio, normalmente, aprovam projetos para o mundo todo. Existem projetos ordinários, então dentro desses projetos ordinários tem mais ou menos um pouco mais de 1.100 dioceses que praticamente dependem dessa ajuda. Eu digo isso porque também conheço, inclusive na Diocese de Nampula, arquidiocese, lá em Moçambique, onde nós temos a nossa missão, ela recebe anualmente, todos os anos, $30.000, que vem dessa ajuda missionária da coleta. E essa é a principal fonte de renda que essa arquidiocese em Moçambique tem para o sustento. Agora, imagine tantas outras, ou prelazias, vicariatos, que têm o seu bispo e que não têm recursos. Então, são territórios de missão que precisam de apoio e de ajuda. E a coleta missionária do mês de outubro, do Dia Mundial das Missões, é para ajudar situações de igrejas carentes que precisam de apoio. É a nossa oportunidade de contribuir. Perfeito. Padre Anésio, como é possível despertar os jovens? Tu falaste que trabalhou 18 anos na formação, né? Neste despertar os jovens, cultivar a vocação dos jovens e também acompanhar de forma personalizada também os jovens. Como é possível hoje despertar os jovens para esse desafio da missão, seja ela adiantes, então fora do Brasil, né? No sertão, nas realidades mais remotas da nossa diocese? Como é possível despertar os jovens, ou mesmo para as pastorais sociais? Como nós podemos despertar os nossos jovens? É muito importante, assim, nesse sentido, né? Claro, antes de tudo, somente para um esclarecimento, você falou da Ad Gentes, né? Que foi uma carta que o Papa Paulo VI escreveu lá no 1965, praticamente nos finais do Concílio... Exatamente, do Concílio Ecumênico Vaticano II, né? É a igreja que se abre, assim, mais para as missões. Por exemplo, nós da América Latina, né? Depois nós tivemos, inclusive, Medellín, Puebla, Santo Domingos, Aparecidas, conferências episcopais, que é uma igreja até mais que se abre, assim, para as nossas realidades também, com as suas desigualdades sociais, nós podemos dizer, né? E Ad Gentes, então, toda ela é uma reflexão que se faz sobre a igreja que é missionária, sobre a igreja que busca ser sacramento universal de salvação, e que nessa Ad Gentes, inclusive, nos fala assim da incrementação das igrejas jovens, da acolhida das igrejas jovens, né? Nós podemos dizer da juventude. A pergunta realmente ela é muito interessante, porque ela nos desafia para esse trabalho jovem. Mas eu queria partilhar nesse sentido, fora do Brasil, dentro do Brasil. Eu acredito que, antes de tudo, o jovem também dos nossos dias, claro, quanto se percebe, se fala do individualismo que nós vemos nos nossos tempos, né? Dos jovens, e não só dos jovens, muitas vezes das pessoas, das famílias, de um pensar muitas vezes até mais egoísta e não tanto oblativo para a realidade assim externa de outras realidades, mesmo se fala aqui também o quanto o povo brasileiro é solidário. Quantas são as situações que nós vemos também nos nossos dias, que as pessoas ajudam, assim, muitas vezes com coisas materiais e tudo mais. Mas quando se fala muitas vezes de ter a doação da própria vida, aí o desafio é maior. No 98, 99, eu estava trabalhando então em Luanda, na Angola. Eu cheguei lá no dia 30 de setembro. E no dia 30 de outubro, num sábado à tarde, foi tirada a vida, foi assassinado um padre italiano, o padre Umberto Negrini.
que ele tinha ido, inclusive, visitar uma comunidade. Estava lá uma irmã de Caxias do Sul, e trabalhando junto com aquelas crianças, adolescentes na catequese, e foi tirada a vida desse padre Humberto Negrini. Ali, assim, claro que foi um momento assim muito desafiador. Mas por que estou partilhando isso? Porque, por um lado, a gente viu a doação. Era um sacerdote italiano que era um dos poucos que sabia os dialetos locais, inclusive das pessoas. Se enculturou realmente junto àquele povo, junto àquela realidade. E eu fui para lá numa missão de 2 anos para trabalhar na formação. Lá eram 38 jovens na filosofia. E a maioria daqueles jovens se tornaram irmãos, padres na congregação. Então, é a partir do Evangelho, é a partir de Jesus Cristo que desperta. E eu vejo muito que, antes de tudo, o jovem ele busca autenticidade. Ele busca testemunho, ser testemunho. O quanto a igreja também nos fala, essa carta ad gentes, e o Papa Francisco, né, nos convida a ser cada vez mais uma igreja assim autêntica, né, ser missionária. E claro, vemos muitos desafios nesse sentido também de como despertar o jovem para uma vocação, para uma missão, né? Mas eu acredito que o Senhor continua chamando. Basta o nosso trabalho também, não desanimar, né? Quem trabalha também nas casas de formação, de continuar a missão, que o Senhor continua se chamando, né? Parece que, inclusive, Jesus passou pela Europa, pela América Latina, pela África e vai seguindo, né? Mas, como um dia nos dizia Dom Deus Grins, que Jesus continua chamando. Basta nós continuarmos assim, sermos instrumentos assim de uma igreja que busca trabalhar assim com a juventude e encorajar o jovem que busca dizer sim ao Senhor. Padre Camilo, podemos iniciar o caminho missionário apostando nas santas missões populares? A missão muda o rosto da igreja? Por quê? Eu lembro de uma passagem do Papa Francisco, Evangelho Gaudium, Alegria do Evangelho, no documento. Ele diz: não deixem morrer em vocês o espírito missionário. O Papa escreve para toda a igreja, para todas as pessoas, para todos os cristãos. Então, cada cristão, cada católico, cada pessoa tem que encontrar um caminho, um espírito de doação. E as santas missões populares, para mim, eu vejo que é um caminho. É um caminho que envolve principalmente os leigos. Os leigos que dá oportunidade, preparando eles, organizando, para eles sair, né, do seu mundo, da sua comunidade, por exemplo, visitar pessoas doentes, casas, famílias, fazer uma oração, dar uma bênção, fazer um momento de celebração. Isto faz com que essa experiência desse leigo, dessa leiga, faz abrir um pouco o seu rosto, mas o seu espírito, e faz dela ser um missionário. E quando a pessoa só fica fechada em si, não tem essa oportunidade, eu digo, fica pobre. E na medida que ela vai ao encontro, tem essa oportunidade, ajuda a si e ajuda os outros. Então isso dá um rosto a essa igreja, uma paróquia, uma comunidade que organiza, por exemplo, umas santas missões populares e que envolve realmente os leigos, e dá um rosto diferente para essa comunidade, para essa igreja. Até uma catequese, vou dar até um exemplo assim, em que a catequese envolve não só ali a doutrina, a orientação,
mas leva essas crianças, esses adolescentes, esses jovens a ter alguma ação, seja não só no canto, fazer até um teatro, mas também faz uma visita aos doentes, faz uma visita a uma cooperativa de reciclagem, faz uma ação de limpeza em relação, por exemplo, à poluição, ao lixo, faz alguma atividade em que eles se sintam participantes e que ajude a criar um ambiente diferente, seja no espírito de fé, mas seja também na questão realidade que se vive hoje. Isso faz com que essa experiência, essa oportunidade, esse caminho que se abre, faz alguma diferença para a vida deles. Por isso que as Santas Missões Populares dá essa oportunidade. É um caminho, existem muitos outros caminhos. Existem movimentos que também têm suas ações missionárias. Eu sempre digo que um cristão, ele não basta só rezar, Deus eu te amo, Jesus eu te amo. Tem que amar o pobre, tem que amar o doente, tem que amar o necessitado. E para isso te exige uma atitude, uma ação. De repente passar uma noite ali cuidando de um doente, mesmo que não seja da tua família, dar uma atenção a uma situação de criança, seja lá numa creche, num lugar em que te tira do teu conforto e tu faz uma ação em prol de alguém, numa situação que precisa de ajuda. Então isso faz bem para aquela situação, mas faz bem para ti. A ação missionária é isso, é sair de ti, ir ao encontro do outro, é se aproximar. E quando há uma situação de carência, de sofrimento, de necessidade, é ali. Eu sempre digo também que o voluntariado, isso não é só para cristão, para qualquer religião, o voluntariado, alguém que se doa algumas horas em benefício a outras pessoas que têm necessidade, é um bem grande, faz bem. Isso te dá um rosto diferente, porque tu está fazendo uma atitude, tu está fazendo um gesto, tu está amando na situação concreta, não só em palavras. Isso é para todos. Perfeito. Que alegria a gente poder ter partilhado um pouco mais sobre missão, sobre nosso testemunho, a vida missionária também da igreja. E assim a gente vai concluindo o programa Razões da Fé deste domingo, dia 22 de outubro, Dia Mundial das Missões. Agradeço o Padre Camilo pela presença, ele que está chegando de volta na Diocese, também se ambientando e também vai participar do Congresso Missionário Nacional no mês de outubro, no mês de novembro, em Manaus. Padre Anésio Ferla, que está nesta missão como pároco da Paróquia Divino Espírito Santo em Caxias. Muito obrigado pela presença de vocês e a você que nos acompanhou. Nós agradecemos a audiência, a companhia e o carinho. Fiquem bem, até o próximo domingo.